codificação. Então, nesse sentido, acabamos, né, encontrando e reencontrando muitos alunos, como, por exemplo, nesse momento, uma ex-aluna que é a Juliane, né, ou filhos de ex-alunos, enfim, isso é muito bacana. Nesse momento que o mundo mudou bastante nesse semestre, a gente sabe que, inclusive, estamos aqui remotamente, né, o ensino remoto. O ensino remoto é diferente de uma aula EAD, né? Nós temos aqui o professor, por exemplo, participando, interagindo, e isso já é uma das questões que mudou, né, quando a gente fala no mundo VUCA, né? E sobre isso, eu gostaria primeiramente de, então, desejar para vocês, assim, que a gente tenha um ótimo encontro, que a gente possa refletir, trocar ideias. Eu gostaria de saber se vocês se importam, né? Eu não posso pedir, não conheço vocês todos, mas principalmente de usar volta e meia o microfone. Isso é possível? Já posso perguntar para vocês, porque eu vou ter que compartilhar a tela e a prof não consegue. Ai, que bom, a Bruna já disse que sim. Quem mais vai dizer que sim? Porque como eu vou compartilhar a tela, eu não vou conseguir ler tudo que vocês vão colocando, a Bruna, a Jéssica, mas eu queria ouvir mais pessoas dizendo que vão dizer, vão contribuir, vão participar, porque se for monólogo não vai ter graça, né? O que a gente veio aqui nessa noite, muito obrigada a todos que estão dizendo sim. Vamos tentar, Diogo, isso aí, mas tem que tentar, porque a ideia é uma construção coletiva dessa noite, é trocar ideias e ouvir vocês, eu também trazer um pouco da experiência dessa fala e do porquê esse trabalho está sendo trazido aqui e apresentado. Eu vou olhar de novo se o meu arquivo carregou. Gabi, um carregou e um não, deixa eu tentar. Tomara que dê certo. Vamos lá, energia positiva. Gente, namastê. Deu certo. Tá aí. Então, se acontecer alguma coisa, a gente vai. Olha, Gabi, coisa boa. Se acontecer alguma coisa, eu compartilho tela. Oba, mas assim, ó, é mais fácil para mim, porque eu consigo ler o que vocês colocam, mas de certa forma, eu também quero ouvir vocês igual, tá? Porque agora eu consigo acompanhar o chat também. Então, ótimo. Pessoal, primeiramente, então, mais uma vez, agradeço o convite e voltando, né? Essa fala, eu havia convidado a orientanda, a Larissa, para participar. E a Larissa, em função também um pouco do mundo VUCA, não pôde estar presente, tá? Infelizmente, ela não pôde estar aqui conosco essa noite, mas ela finalizou uma especialização na Fevale agora, e eu trouxe alguns achados, né, do artigo construído, fui orientadora dela, mas também do que eu trabalho na disciplina de marketing e muito do que nós falamos na disciplina de comportamento empreendedor no semestre passado. Vocês já ouviram, por exemplo, falar em Mundo K? Quem já ouviu? Quem quer falar no microfone? Por favor, à vontade. Porque nós vamos conversar. Tá nada. Oi, Juliane. Uhum. Mundo VUCA. Um termo, né? Não vou ficar slides, né? Mas eu tenho um conteúdo aqui para vocês irem acompanhando enquanto a prof fala, né? E ele surgiu, né, o termo,
e em 1998 nos Estados Unidos. É um termo que advém, né, uma questão militar. Eles estavam pensando que as estratégias de guerra do século XX não comportaria para o século XXI, e principalmente naquela fase ali de problemas com Afeganistão, enfim, criaram essa sigla, né? Então, hoje, como a gente está vivendo um mundo, né, na velocidade que as coisas estão acontecendo, o que aconteceu nesse ano, né, principalmente nessa crise gerada pelo coronavírus, né, e todas essas questões que os negócios passaram e a vida da gente também. Então, a gente não pode desassociar a nossa vida e a vida organizacional, porque as empresas têm que acompanhar, né, as organizações, muito do comportamento do ser humano, para rever o seu processo também, né, do que está sendo produzido, a forma, e será que tem que ter alguma mudança, né? Então, ainda estamos num cenário de muitas mudanças no mundo em ebulição. Mas a gente não vai chamar isso de ebulição, a gente vai chamar então de mundo VUCA. É um termo pouco conhecido mesmo, né? E a Bruna até colocou ali que ela pesquisou, né? Com certeza não é usual, né, Bruna? E os demais que colocaram, né? Então, essas situações profundas e volazes, elas advêm desse termo, desse conceito, certo? Que a prof vai falando aqui à medida que for avançando, né? E a gente também vai conversando para vocês interagirem, né? Então, quando a gente tem tanta coisa mudando, como eu falei antes, né, no comportamento, nas organizações, a gente pensa no que e como eu estou fazendo dentro do meu negócio e também como eu estou me comportando. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, se vocês concordam, né, com essas mudanças, até porque eu gostaria muito de ouvir vocês, a turma é muito diversificada, né? A nossa sala de aula é repleta de áreas, né? Profissionais, enfim, e também de experiências de vida. Se vocês possuem exemplos do que vocês perceberam que foi mudando nesse ano, o que assim chamou mais atenção? Tanto enquanto ser humano, valores, mas também nas organizações. O que vocês perceberam? Boa noite. Eu Oi. vou anotando, porque eu gosto de ir anotando, tá? Porque Tá. pode. A principal mudança, assim, até eu comecei a buscar mais, sabe? O meu TCC tá em torno disso, assim, é que eu vejo que a pandemia, ela deu uma intensificação, principalmente para a geração Z, assim, sabe? Possibilitou o que eles já eram. Porque as marcas, principalmente hoje em dia, eu vejo muito que se humanizaram a um ponto de, por exemplo, Instagram, né? Oferecer ali um suporte para as características mentais da gente, né? Até para quem está passando por depressão, por ansiedade. Então, eles ofereceram durante a pandemia um suporte bem legal, bem interessante. E isso que eu vejo, assim, que é um ponto, para mim, que sou da geração Z, né? É um ponto muito legal das marcas poderem criar essas conexões como se fosse uma pessoa dentro de nós, né? Isso intensificou cada vez mais, eu vejo, assim. Falando em marca, né? Perfeito isso já no início, porque é sobre isso que nós vamos falar hoje, humanização. Né? Os negócios tiveram e devem se humanizar, né? Por quê? Por causa da gente também, estamos mais sensíveis, né? Sim, Regina.
nós estamos mais sensíveis, a gente tem as questões sociais, a gente tem o nosso lado humano, e uma das palavras-chave do nosso encontro seria humanização. A Kalinka pediu a palavra. Muito legal a tua contribuição, Bruna. Kalinka. Não, eu só ia complementar o que a colega falou e até colocando como humanização também, porque eu sou da área da saúde, né? Então, é aquela velha adaptação biológica, né? O mundo muda e a gente tem que mudar junto, porque os resistentes são os que sobrevivem. Então, essa mudança total que acontece, a gente tem que acompanhar, a gente tem que mudar junto, a gente é obrigado a mudar, senão a gente fica para trás. Era isso. Muito bem. Quem mais traz a sua contribuição no que percebeu? Muito obrigada, Kalinka. Ótimo. A área da saúde, muito em evidência nesse ano, né? Mais algum exemplo? Geração Z, humanização, área da saúde. Quando tudo muda, né? Falando um pouco de marketing, agora fazer um gancho. A gente tem um ambiente interno das organizações, mas lá fora corre, né, as variáveis incontroláveis. O que tem dentro das organizações a gente domina, a gente escolhe, a gente seleciona. O que tem lá fora, não. Então, o que aconteceu, de certa forma, desde o dia 10 de março, eu acho que no Rio Grande do Sul foi identificado o primeiro caso, falar de Rio Grande do Sul, né, do novo coronavírus. A nossa vida mudou totalmente. Mudando totalmente, a gente tem que ter um repensar. Então, esse mundo VUCA, ele traz essa questão, né, dessas mudanças, dessas transformações, com essa velocidade intensa que existe, né? Então, ela não aconteceu, né, a nível local, né? Ela é uma questão que foi que ocorreu e segue, né, a título mundial. E esses exemplos que já foram trazidos por vocês, vocês têm mais alguma área especificamente para ilustrar nessa noite, para começar, que vocês viram que mudou muito, né, em função dos reflexos que teve, né, pelo só a questão econômica, né, o que mudou, nosso PIB reduziu, né, a gente está com o PIB reduzido, comportamento da sociedade, né, de consumo, nós começamos a avaliar um pouquinho mais o que compramos, né, tem um reflexo aí, 13 milhões de desempregados no país, né, isso aí, Regina. Por hora, a gente tem também a jornada de trabalho de algumas pessoas mudou, entrou o home office na vida de muitas pessoas. A Regina está colocando aqui as compras e vendas online. O que mais vocês perceberam que vocês mudaram também? Não precisamos nem olhar em exemplos externos, que esse conjunto de questões externas, né, que envolve a economia, que envolve a questão dos valores ali da parte externa, né, do ambiente sociocultural, a Regina colocou que está trabalhando o dobro. Por quê, Regina? Quer falar um pouquinho para nós no áudio? Jéssica? Adoro ouvir vocês. Aí a aula brilha aqui, é proficiente. Eu quero só dar um recado. Sim. Boa noite, Jéssica e colegas, todos. Pensem como é bom ouvir vocês falar, principalmente nesse momento que a gente acaba trabalhando sozinha nesse lado de cá, né? Então, vocês, a Regina está sem microfone, vocês estarem participando e vocês trazerem as impressões de vocês, aquece, humaniza a aula, porque às vezes vocês pensam, e não falam, ou enfim, dá aquela vergonha, não precisem, isso é outra coisa que a gente tem que desenvolver, né? Falar,
trocar ideias, humanizar, inclusive, as aulas, né? Vamos lá, Jéssica, boa noite. O prof vai Oi, boa anotando o que vocês noite. estão trazendo. Boa noite. Obrigada, prof, por compartilhar esse teu conhecimento conosco. Eu trabalho na Erval, de Dois Irmãos, e é uma empresa muito grande, né? Tem 7.000 colaboradores. Então, assim, eles tiveram que se reinventar esse ano. Imagina, todas essas pessoas em casa. Eles são donos da Lojas iPlace do Brasil inteiro, né? Então, assim, as lojas tiveram que vender por drive no estacionamento. Aí todas as pessoas em casa, e até o que a Regina comentou, a gente acaba trabalhando mais porque tu fica mais envolvido, né? Tu tá em casa, tá relaxado, então às vezes tu só para ali para almoçar e já volta, né? Mas também eu achei muito bom porque é bem menos cansativo, né? E tanto que algumas pessoas vão continuar em casa, né? A empresa preferiu manter as pessoas em casa. Tenho até uma amiga que trabalha em uma corretora de seguros, que a corretora fechou lá o espaço onde eles trabalhavam e vai deixar eles em casa, pagando internet, porque para eles o custo seria menor, né? Mas era isso que eu queria falar. Obrigada. Que bacana. Jéssica, tu conhece o Rogério? Sim, ele não trabalha mais lá. Agora, na verdade, quem está no lugar dele é o Carlito, que é tio do meu marido. Ah, O que Rogério, legal. O sim, Rogério estudou na Fevale. Aham. sim. Ele saiu de lá no início do ano. Ah, que bacana. Mas sim, olha um caso, né? A questão do uso, né, de alguns funcionários vão permanecer em home office. Vocês estão acompanhando também que já tem agora layouts, né, os novos layouts para voltar, né, quando as pessoas estão voltando, né, dos escritórios, apareceu uma matéria recentemente que tem que ter a distância. São coisas que a gente jamais pensaria se não entrasse no mundo VUCA, né? E o drive-thru. Quantos projetos, inclusive projetos sociais, que existia aglomeração de pessoas, que tem que fazer fundos, arrecadação, que hoje não pode, existe a ação, mas acaba acontecendo por drive-thru, né? Então, coisas que as marcas tiveram que ir se adaptando, né? E o mundo vai seguindo e a vida vai nos trazendo insights. O que a gente sempre diz, né? Aqueles que conseguiram ou que têm um planejamento, vamos voltar um pouquinho atrás, né? Que possuem um planejamento e conseguiram de uma maneira mais rápida e com mais agilidade tomar uma decisão já lá em março e não frear, né? Por causa de tem pessoas que tiveram pânico, medo, como organizações também, né? Porque de uma hora para outra vocês estão vendo que alguns segmentos da sociedade não foram mais demandados, né? Isso a gente também pode trazer daqui a pouquinho mais a nossa reflexão dessa noite, né? A Bruna colocou, não, primeiro o Diogo. A escola que dou aula está em home office. Isso aí. A prof está em home office desde o dia 17 de março também, né? Pior que aqui na minha cidade nós organizamos uma campanha de arrecadação de alimentos por isso eu tenho participado. No final dessa noite, quando a prof terminar a aula, eu vou organizar 2 grupos no WhatsApp, né? Porque a gente tem um projeto em Novo Hamburgo chamado de Guirlandas Solidárias, né? Que ajuda 4 entidades da cidade. A gente fazia um chá, rifa, os grupos montavam as guirlandas, a gente se encontrava, 10, 12 componentes, né? A minha cidade, deixa eu escrever, ai, eu não falei de onde eu estou teclando. Vou escrever aqui. Sou de Novo Hamburgo, teclando de Novo Hamburgo, tá? E então, o que a gente vai fazer esse ano? Tudo online, né? As marcas que vão apoiar. Ai, que legal. Também, porque é a única forma que a gente vai precisar ajudar muito a sociedade, né? Então, a gente vai compor. Ó, Kalinka, que legal. Depois, no final, já conversa comigo, então. Ao invés da gente comprar os componentes e fazer as guirlandas esse ano,
mudou, estamos no mundo VUCA, né? O que a gente vai fazer? Vai juntar e aí as marcas patrocinadoras vão colocar um pouco mais em cima, né? As lojas, enfim, e a gente vai sortear tudo online. As pessoas dos grupos, né, vão vender rifas e daí vai ter pessoas que vão sortear. E o chá, os cartões do chá, a gente vai buscar no Aliança, no drive-thru, por isso que eu me lembrei dessa ação, né? Então a vida não para, né? A gente não pensou assim, a liderança, né? Foi uma colega minha de escola que lidera a escola quando eu era adolescente. Ela não falou assim para nós, vamos cancelar a nossa ação social, o nosso projeto. Não, ele vai acontecer, mas vai acontecer de uma forma diferente. Então, a gente fica feliz porque ano passado, essa ação arrecadou 110 mil reais. Porque é todo mundo vendendo rifa, vendendo convite para o chá e se dedicando a entregar uma guirlanda por grupo, né? E quando vê, se reúne tanta gente que quer ajudar, um pouquinho de cada um dá muito, né? Então, acho que são ações bem bacanas de pontuar que o mundo VUCA, aqui, a prof não pode passar o slide, que eu não... O mundo VUCA nos fez isso, né? Mudou tudo, mas alguma coisa a gente tem que remodelar no que a gente está fazendo, às vezes no modo como a gente está vivendo ou na forma como eu estou atuando, né? Hoje, eu estar aqui sentada, lecionando à distância, por exemplo, e, na verdade, hoje não é minha turma, mas eu considero, faz parte, obviamente, do meu trabalho, é uma maneira que eu tive que reaprender, né? Como formatar a aula, como compor as minhas atividades, como imaginar, desde uma turma que eu tinha semestre passado com 8 alunos, 18 alunos, para 45 alunos, tudo é diferente, mas a gente vai se adaptando. O que a gente não pode fazer é travar, né? É ter medo do que está acontecendo. A gente tem que achar soluções. Então, né, nesse composto aí do mundo VUCA. O mundo VUCA, então, ele vem ali ó, com os sinônimos que vocês percebem, que é da língua inglesa, que vem na tradução do VUCA, certo? A volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade, né? São termos que advêm, então, das siglas, das letrinhas, que é acrônimo, então, da língua inglesa. Até aqui tudo certo? Que caracteriza, então, esse ambiente de risco? Até aqui tudo bem? É que sabe que o Rogério, ele eu tenho às vezes dúvida, porque eu era coordenadora de curso de marketing, administração com habilitação em marketing, eu fui homenageada ainda na turma dele, e ele é da área de marketing da Erval, por isso que eu sempre lembro dele, né? Quando lançaram a Taqui, enfim, eu acompanhei muito isso aí, da Taqui. A gente fez palestra na Fevale, exato. Uhum. Mandem um abraço para ele, então. Então, pessoal, voltando, pensem na complexidade, pensem na volatilidade, nas incertezas. Isso é o mundo VUCA. Essa sigla não é assim, ela não existe porque é a VUCA, VUCA. Não, ela tem a cada letrinha tem um significado. A volatilidade, por exemplo, né? Pensem assim, ó, na velocidade, nas mudanças que aconteceram na nossa vida, volatilidade, ó, volatilidade, né? Ela trouxe, então, essa mudança drástica e rápida. De um dia para a noite, é como se a gente, né, eu não sei nas áreas de vocês, a minha, por exemplo, eu continuo trabalhando em casa até hoje, né? Algumas pessoas estão sentindo isso com certeza mais umas que as outras. Há estudos que estão mostrando, a gente tem que cuidar a área da saúde, quem está aqui sabe, né? A parte, né, da nossa
mente, né? Mas a gente vê aqui como foi rápido, né? A questão aqui da inconstância de tudo que aconteceu de forma muito, muito rápida e forte, né? Então, se diz a volatilidade. E aí, quando a gente traz essa questão, né, a gente traz junto o outro lado, assim, para retratar, né, o aparecimento dessa pandemia, a maneira repentina, tudo que foi acontecendo e se espalhando pelo mundo. Ó, VUCA, volatilidade, velocidade, os impactos das mudanças, certo? Então, é o primeira letrinha. As incertezas. Quantas incertezas tivemos e temos ainda, né? Que tudo que foi acontecendo, né, nesse tempo. Aqui tem um pouquinho, né, as indecisões, a falta de previsibilidade, o que foi acontecendo, os negócios que tiveram que se reinventar, se adaptar. Alguns exemplos eu perguntei para vocês, outros vocês vão começar a lembrar, a ter em mente, né? Olha ali, como diz, embora conheçamos a situação atual, não podemos prever o efeito ainda assim das nossas ações. Então, por outro lado, né, o que se precisa, né, realizar projeções, sim, em relação à curva de contágio, determinar os prováveis novos lugares. Isso é que o vírus foi trazendo ao mundo, né, que mesmo que teve tantas incertezas, principalmente lá em março, abril, ações tiveram que ser tomadas, decretos tiveram que existir, né? Então, isso tudo fez, né? E a gente compactou e a gente deu esse mundo de incertezas, né? Que vem do né? De incertezas para o nosso português. A complexidade. Quanta complexidade nós vivemos, né? Imaginar essas variáveis, tanto internas dentro dos negócios, quanto externas, né? De enfrentar determinados problemas, da gente poder tomar algumas decisões. A gente não pode dizer que tinha noção de tudo e imaginar o que estava acontecendo num outro país, como seria aqui. Realmente, né, foi um momento de extrema complexidade. Indo ali ao lado, uma análise disso, essa questão, esse dilema da área da saúde versus a questão econômica. Olha que complexidade que foi isso. Isso existe até hoje, né? A questão do isolamento social com relação, né, à propagação do vírus, né? Tinha-se e se falava sempre, né? Quanto mais se abrisse a economia, mais teríamos pessoas infectadas. O nosso medo, né, de ter, né, de faltar capacidade de atendimento, como a gente viu que aconteceu em alguns países europeus, principalmente na Itália. Então, isso tudo trouxe essa expressão, ela veio à tona, né, com um C de complexity, né, que é a questão da complexidade. E, por fim, a ambiguidade, né, quando a gente tem, né, essa questão de incertezas, que também traz diferentes interpretações, que a gente, quando tem essas evidências, né, quem, onde, o que, por quê, e às vezes falta alguns caminhos, às vezes tem muitas possibilidades, e a gente tem aqui, ó, bem ali embaixo diz assim, ó, não é isso ou aquilo, o cenário agora é isso e aquilo. Então, essa ambiguidade, a gente viveu muito, né? Que caminho seguir, né? Ali tem um exemplo ao lado, né? O fica em casa. Por outro lado, né, há algumas pessoas com prós e contras, a gente ouviu falar muito nisso. E essa questão toda que demandou, né, alguns segmentos que de uma hora para outra também perderam, né, a demanda, né, a falta de demanda, como, né, estão vendo ali,
viagem, turismo, gastronomia. Então, esse foi o mundo VUCA que se estabeleceu no Brasil a partir de fevereiro de 2020. Seguindo, então, para o V, para o U, para o C e para o A, da terminologia inglesa, que representa, então, essas 4 palavrinhas que eu tentei destacar aqui em português. Ficou um pouquinho mais claro? Volatilidade, as incertezas, a complexidade disso tudo que ainda estamos vivendo e a ambiguidade, turma. Então, a gente sabe que não é uma palavra simples, né? Ela realmente veio de um ambiente militar, pensando em um planejamento lá para o século XXI, mas hoje ela pode ser usada no mundo dos negócios. Então, tem um termo, VUCA Prime, né? Que ele usa, achei bem legal ver isso para vocês e compartilhar. Uma visão que eu acho bem mais otimista, porque em tudo na vida, quando uma coisa não dá certo, a gente tem que buscar soluções. E muitas vezes, o que isso tudo está nos ensinando? A gente nem imaginou o quanto a gente pode e deve se superar, né? Quanto a gente não pode se entregar, o quanto eu tenho às vezes que ser forte, né? O quanto eu tenho que me reinventar. Quando eu acordo diferente, eu quero abraçar alguém, eu não posso ver alguém, isso assim, a gente não conseguiria imaginar isso no início do mês de março, né? Tá aí, a gente está vivendo isso ainda, né? Com todos os cuidados que a gente ainda deve ter. Então, as características e as soluções, olha que legal, né? Isso foi criado um pouco mais recentemente, né? Então, a gente tem a questão do V, da volatilidade para a visão, a incerteza do pro understanding, né, vai para o entendimento na tradução, clarity para clareza e agility para agilidade. Então, division, understanding, clarity and agility. A gente tem essas palavras no português. Vamos ter uma visão, vamos olhar, né, para o futuro, vamos ver o que dá para fazer, vamos ter um entendimento, vamos ter determinadas clarezas necessárias nesse caminho, principalmente nesse momento, que todos estão passando por isso, não é específico de um segmento, afetou a todos, né? Uns de maneira diferente, enfim, e vamos ter agilidade, certo? Então, o VUCA Prime, como se diz. Até aqui tudo bem? A prof traz e eu gostaria, eu acho que para ficar bem interessante, se vamos lá, quem já falou, quem gostaria de falar? Ô, Gabi, começa por ti. A volatilidade. Fala para nós como pode ser combatida. A Kalinka, as incertezas. Jéssica, se tu está com o microfone, é complexidade. E a Isabela, se tem microfone, a ambiguidade. Vamos lá, só para dar uma lidinha, ver se aqui ficou claro para vocês. Ok, os autores, então, Elias, 2018, e Lawrence, 2013, esclarecem, então, os atributos do modelo ao afirmar que a volatilidade pode ser combatida com a visão, pois cada desafio necessita ser encarado como uma nova oportunidade para aprender e inovar. Pode ser combatida com a visão. Cada desafio deve ser encarado como uma nova oportunidade, inclusive para inovar. A gente não pode cruzar os braços. O que nós podemos fazer? O mundo VUCA, sim, o mundo está aí, mundo VUCA, mas vamos ter uma visão, vamos nos desafiar. A Kalinka, incertezas. E eu passo para outra pessoa. Kalinka.
Certezas devem ser transformadas em entendimento no qual o relacionamento, as práticas de interação e a comunicação gerem inteligência coletiva. Olha o que vocês disseram antes, né? A humanização das marcas, a forma como as marcas estão se comunicando. Foi uma saída para muitas marcas. A gente vai falar sobre a Magalu depois. Obrigada. Jéssica, tens microfone? Oi, sim. A complexidade precisa ser combatida com a clareza nos princípios, sejam pessoais ou profissionais, para as tomadas de decisões. Isso aí, clareza. Isso vale para vocês. Vamos lá, anotando o que eu preciso ter mais clareza, o que eu preciso fazer. E a ambiguidade? A Isa tá sem microfone. Kelvin, tem microfone? Tô olhando o nomezinho aqui ao lado. Oh, não tem. Quem gostaria, então, de fazer a última leitura da ambiguidade? Pode ser, Bruna. A ambiguidade depende do contexto. A agilidade é a competência que auxilia nesse caso. As decisões precisam ser tomadas a partir do que fizer mais sentido para a situação e trouxer eficiência. Então, ó, a gente tem que tomar muitas vezes decisões, né? E que decisões eu vou tomar? Então, a gente tem que se cercar de boas informações, a gente tem que ter um planejamento, a gente só não pode achar que não precisa fazer nada. Todos nós saímos de alguma zona de conforto, cada um de nós tivemos que nos transformar nesse mundo VUCA, né? Eu tenho absolutamente quase certeza disso, né? Então, quando eu já havia perguntado para vocês, com certeza, né, alguns hábitos de consumo mudaram nas nossas vidas, né? Hábitos de higiene, maneiras de se relacionar. Se vocês puderem ir anotando algum exemplo enquanto a prof traz aqui, modelos de negócios, né? Hoje, quando a gente fala em modelos de negócios, restaurantes, né? Em algum momento tem alguns que seguem só atendendo em delivery agora. Não voltaram a atender o público presencial, mesmo que a bandeira mudou em Novo Hamburgo. Então, assim, ó, resolveram fazer diferente. Alguns processos de vendas que estavam só no varejo físico simplesmente largaram para o varejo online também, né? Ou saíram do físico e permaneceram na venda online. Houve um crescimento das vendas online nesse período, né? Valores e crenças pessoais. Talvez alguns de vocês se dedicaram a algumas leituras diferentes, estão transformando suas vidas interiormente também, né? Cuidado com a saúde e alimentação. Quantas pessoas começaram a serem atendidas remotamente também por psicólogos, nutricionistas, né? Estamos estudando remotamente também, então agora novas tecnologias estão entrando no ensino com tudo, né? A realidade aumentada na área da saúde, gamificação, uso de jogos, né, para as aulas, né? Gestão do tempo. Muitos fizeram cursos para poder aproveitar e usar o seu tempo em casa para não passar o dia inteiro assim perdido no tempo. Isso se falava muito no início da pandemia. Tenha uma rotina, faça as coisas, né? Se organize no tempo. Isso é muito, muito importante, porque senão a gente realmente se perde, né? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que terminar? Porque quando a pessoa vai para um home office, algumas coisas precisam realmente ser organizadas, a rotina mudou, né? Dentre outros aspectos que talvez vocês vão se lembrar, ou se alguém já lembrou alguma coisa que quer trazer que faz diferente hoje, não fazia, estão lembrando mais alguma questão aqui ou não? Como foram demandadas, né, os fornecedores aí de internet, fibra ótica, né? Como a gente precisou desse serviço, porque quem, que nem no meu caso, né, aumentar a capacidade da banda, coisas que, sei lá, antes funcionavam
e eu nem me preocupava. Alguém de vocês trocou computador, eu tive que trocar computador. A prof pensou assim, agora está na hora, né? Tem um Dell, fiz a minha compra toda online, já tinha comprado o meu último computador também online. Mas tive que rever coisas que eu precisava, né? Para atender esse momento diferente aí dentro do mundo VUCA. Alguém lembra mais algum item que mudou na forma de. É que as mentes de vocês aí é tanta área. Aham. Sim, acabou trocando, né, Bruna? Porque daí a gente começou a avaliar, né? Vou usar mais o computador, vou precisar ter mais capacidade. Alguns talvez precisaram trocar telefone, eu não sei, mas a conectividade, a forma, a gente mudou, né? Então, alguns itens que a gente não precisava, acabou precisando, né? Opa, aqui ficou um pouco pequeno, mas na verdade, deixa eu ver se eu consigo ampliar. É uma pesquisa que traz alguns dados, né? Que, que fala o seguinte, ó. Isso aqui eu tenho até que dar uma. Que é uma pesquisa. O que a sociedade espera, né? O que se espera hoje? Que as empresas ajudem a. Sim, é verdade, tripé. As empresas ajudem no enfrentamento da crise, né? Promovendo ações específicas que vão desde a proteção do bem-estar dos seus funcionários até mudança de produtos e preços, criando um senso de comunidade. Vocês já pensaram para pensar sobre isso? As empresas, as marcas que agilizaram, as marcas que se humanizaram, principalmente quando fala-se em estratégia de marketing, né? Fizeram uma revisitação no seu produto, na forma de entrega do seu produto, né? As vendas foram online, né? Nas plataformas. Eu tenho um caso de um professor que também é consultor, que ano passado é uma marca conhecida aqui na região. E ele estava tentando empurrar, assim, ele falando para mim, né? Para eles começarem a vender online também. E aí no conselho falavam assim, não, mas não precisa. Daí, não, mas vocês não querem mesmo, ó, já está tendo uma tendência de aumento de volume, né? Resumindo, em março eles empurrarem 2 semanas para também comercializar os produtos online. Aí entra talvez promoção de preço e a comunicação. Alguém falou assim antes, né? Prof, precisa humanizar, né, a comunicação, com certeza. Essa proximidade, aquecer o coração do consumidor. Hoje, a gente não pode simplesmente se sentir assim, uma mercadoria comercializável. O cliente precisa se sentir parte, ele precisa se sentir acolhido. E isso é uma das coisas que também mudou nesse VUCA, né, dentro de estratégia de marketing, né? A forma como eu estou me comunicando. E aí a palavra forte para isso é, com certeza, humanização, certo? Então, com tudo isso, as empresas já foram se as que estavam mais preparadas, elas simplesmente foram, né, conduzidas aí, né, e por causa do mundo VUCA, elas foram se adaptando, algumas estavam em processo, outras jogadas, empurradas, e outras ainda estão verificando o que fazer. Por quê? Tudo no mercado é assim, né? Algumas coisas não estão sendo demandadas. Vocês estão observando. Então, até as pessoas estão dentro da sua veia empreendedora criando novos negócios, né? Tem as MEIs que estão surgindo, né? As pessoas, o que elas faziam adaptando para poder contemplar os públicos ou ver necessidades aí que as pessoas estão tendo e fazendo diferente, né? É chegado o tempo de recolocar o ser humano no centro de tudo. Concordam, turma? Chegou esse momento? Algum exemplo que vocês lembraram? Até gostaria assim, de exemplo agora, se alguém lembrasse mais alguma lembrança que vocês têm.
Sim, Isabela, concordo contigo. A gente está se comunicando muito com o interno. Acho que a gente, para algumas pessoas, pode ser tempo perdido, mas isso são leituras que eu também faço, né? Livros que eu tenho comprado, né? Um momento assim que dizem, né? É um momento de um avanço interior, né? Não é tempo perdido, não. Enquanto a gente puder ter acesso, agora eu lembrei, viu? Como vão surgindo coisas quando vocês vão participando, eu vou lembrando, né? Acredito que as prioridades serão diferentes depois, exatamente. Valores, comportamento, tudo vai ser diferente. Então, como é que as marcas, os negócios vão ficar parados se nós estamos mudando o consumo? Eu lembrei que eu fiquei muito feliz, assim, vocês lembram que Netflix, não, foi a Net e Sky liberaram vários canais, né, para as crianças, então mesmo que o assinante não tinha todo aquele pote, isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. A Fevale, o que ela fez, né? Emprestou computadores para os alunos que precisavam, né? Porque vocês devem imaginar. Sim, ainda estão liberando. Nem todo mundo tinha computador. Conscientização com o planeta. As pessoas escutam muito mais agora sobre isso porque informações sempre é verdade. Vou aproveitar e vou trazer, né? Outra questão forte dentro das estratégias e que deve ter no planejamento das marcas, a sustentabilidade. Sustentabilidade não é só tu produzir um produto sustentável. Não é só isso. Sustentabilidade é o que tu faz também com as pessoas dentro do negócio, como tu oferece talvez benefícios, o que tu faz para impactar a sociedade, as pessoas e também como é que tu produz teus produtos. Isso tudo são marcas sustentáveis. Então, aqui está tendo sim, né, um novo repensar sobre os negócios nesse sentido, né? Sobre a conscientização do planeta. Isso é muito bem trazido, né? Por isso que eu gosto de pedir exemplos de vocês, porque senão a prof não vai lembrar tudo de jeito nenhum, né? Porque tem muitos exemplos acontecendo aí fora. Então, esse mundo, né, e esse ambiente digital, né, ele mudou basicamente, colocou os usuários, né, num papel muito mais ativo. Se nós já éramos, quando se falava no marketing 4, 3.0, os protagonistas, né? Porque o que aconteceu, né? O marketing sempre se centrou no produto no início, depois foi para o cliente e depois foi para as pessoas, né? Então a gente tem um avanço aí quando a gente fala assim, que eu já vou falar nos próximos slides, mas como eu não vou ficar lendo para trazer assim uma questão mais de reflexão com vocês. Quando a gente falava assim, o marketing oferece um produto, né? Hoje, e já tinha isso muito, muito claro, se oferecia o quê, né? Um produto para o cliente e via sua satisfação. Hoje a gente fala em co-criar, né? O marketing 4.0. A co-criação é quando o cliente participa do processo criativo de um produto ou de um serviço. A gente falava assim, vamos fazer uma precificação. A gente definia o preço e tal. Hoje, em função até da distribuição do produto, né, a gente fala em moeda corrente, a gente pode fazer uma variação de preço muito mais adequada, por causa, inclusive, desse boom que deu com a internet, né? E também a distribuição, né? A ativação comunitária. Hoje a gente ativa as pessoas pelas redes sociais. Quantos negócios estão começando as vendas pelo Instagram, né? Vocês estão acompanhando? Eu tenho alunas minhas, alunos, vamos falar né, alunos da gastronomia, inclusive que eu já sou cliente, que iniciaram seus projetos, seus trabalhos e já estão vendendo, já estão no mercado, criaram suas MEIs e tiveram que se reinventar, né? E eles têm algumas especialidades, uma é para comida com o sabor da horta, assim, né? Outros é mais bolo. Cada um tem um métier, tem uma especialidade, né? Tem algo diferente. Então, isso é tudo emergiu, né?
E também, quando a gente falava em marketing, se falava muito na forma de comunicação. Hoje, essa comunicação, que ela pode ser feita em várias instâncias, a gente fala em conversas. A gente acaba conversando com o público nas redes sociais, né? Nos direct, né? Ou pelo diretamente, né? Nos comentários feitos, enfim. Então, a gente tem, nesse caminho, turma, uma forma de humanizar as marcas, né? Então, o que antes era um caminho, hoje é outro, né? Aqui o que eu trouxe já para vocês, né? Dos 4Ps para os 4Cs. Então, essa adaptação, essa mudança de estratégia, ela é muito mais considerada nesse momento que estamos vivendo, principalmente pelo processo de vendas online, do crescimento, né? Desse tipo de comércio eletrônico, dessas demandas que aconteceram na sociedade. Então, há estudos que mostram que as profissões vão mudar, né? Que muitas das profissões, elas vão ter, claro, né? A área digital está em ebulição, então a gente tem novas oportunidades. Quando a gente pensa assim, eu vou me acomodar, eu não vou mais estudar, não preciso, eu estou formado, agora é o contrário, né? As leituras, eu acho, inclusive, né? Eu acho, mas na verdade é uma coisa assim que eu penso há muito tempo, né? A gente tem que ter uma visão, como nós somos um grupo tão diferente, tão diferenciado, com multidisciplinas, multi-olhares aqui, né? Como é bom a gente poder entender de outra área também, né? Então, a gente hoje, na verdade, tem que se qualificar para poder acompanhar essas mudanças. Então, eu acho que sempre essas reflexões que o mundo VUCA nos trouxe, elas nos fazem, mais do que nunca, né, poder imaginar quantas coisas eu posso hoje me apropriar e devo me apropriar. E como a gente tem hoje mais facilidade, inclusive, de ter informações, né? De poder participar de lives, são gratuitas, alguns cursos são gratuitos, né? Essa troca, essa busca constante, né? Que a gente acaba conseguindo fazer, né? E sempre pensando assim, né? Uma outra palavra forte que traz aqui nesse slide também, além de tudo que a Prof está trazendo para vocês, oferecer sempre, né, como experiência ao usuário, também dentro do marketing, né, a questão da humanização, a humanização voltada para a experiência. A gente não pensa simplesmente em vender um produto, mas a experiência que o usuário tem que ter nessa jornada de compra, né? Isso é muito importante. E a empatia. Se colocar sempre também no lugar das pessoas e acolhê-las, né? Fala, Thaís. Tem microfone? Então explica um pouquinho mais o X-Design. Se tu quiser digitar só para ti, esse caminho, ele acaba não tendo mais volta, né? Olhem bem ali, ó, tem duas formas para a gente ser um pouquinho mais preciso. A prof não vai lembrar. Um de vocês falou lá no início, foi a Kalinka, né? Kalinka, me ajuda. Tu trouxeste a questão da geração Z e da humanidade, foi? Por isso que eu gosto de anotar, porque daí eu vou trazendo, vou chamando vocês. Turma, não foi a Kalinka. Quem foi que falou da geração Z? A Bruna? Bruna. User experience, yes. A
a gente tem... Isso é do design, certo, Thaís? A prof fez. Agora eu fiquei feliz, eu não sabia que tu estava direcionando, porque na hora que eu li, eu fiz um curso online, né? Estudei as 50 ferramentas do design no mês de julho. Fiquei muito feliz, porque o design tem tudo a ver com marketing, né? E a experiência, sim, tem várias formas que faz. O designer é muito importante para construir a jornada de experiência do cliente, né? Para poder lançar um produto, adaptar um produto numa loja, para desenvolver um produto, enfim. Eu achei sensacional o curso e, nossa, foram 50 ferramentas e pena que eu não tenho aqui, eu fiz várias anotações e apontamentos de produtos, né? É muito legal, desde o atendimento, desde dentro de um hospital, né? Desde um posto de gasolina, e eu vi assim, ó, a importância de um designer para contribuir com a área de marketing para desenvolver produtos e serviços. Que legal. E tu é do curso de design? Para a prof saber, eu não estou lembrada. User Experience, yes. Então aqui, ó, que legal que tu trouxe. Muito show. Por isso que é legal, aqui tem várias áreas e a gente acaba conversando entre todas, né? Porque a gente se complementa, né? Então, olha ali, ó, por humanização, são autores que trazem das marcas, entende-se que quando uma marca expõe para seus consumidores aquilo que define como características de uma pessoa, então isso é humanizar, né? Uma marca acaba na mente das pessoas, né? Ela tem uma personalidade, ou seja, a empresa mostra para seus consumidores o quê? O seu propósito. Como assim? O que é um propósito, prof? É missão, visão, valores, né? Tudo aquilo que também o designer sabe muito bem fazer, tô certa, Thaís? A criar uma persona para as marcas, né? Tem um processo de criação de persona pelo design, posicionando as pessoas dotadas de verdades, erros e acertos. Então, assim, ó, uma marca, ela toca o coração e a gente fala no marketing 4.0, a mente, o coração, e nesse avanço, né, antes da pandemia, já se falava no espírito, o marketing vê o ser humano como um todo. Por isso, deixa eu ver se foi a Isabela, quem é que trouxe aqui, ó? A Isabela. Olhem, nós estamos voltando para dentro de nós próprios. O quão importante é a gente hoje ter marcas, né, que conversam com a gente, mas de uma forma muito transparente, verdadeira e humana. Essas marcas vão permanecer, pessoal, mas não por jogada, não para querer simplesmente vender, porque elas realmente têm uma essência, elas têm um propósito, tá? Humanizar uma marca é colocar disponível para conversação. Sim, para conversar, sendo interessante e relevante o suficiente para envolver em diálogos espontâneos, sem foco comercial, gerando experiências positivas. Eu já falei sobre isso. Então, assim, ó, isso é humanizar, isso é criar empatia, isso é ficar aqui, ó, na mente, no coração e no espírito das pessoas, certo? Então, avançando, aqui a prof vai diminuir um pouquinho e eu vou querer, isso aqui é um resumo de um pouco de tudo que nós falamos até agora. Eu tenho alguns contribuintes que podem fazer porque isso aqui eu gostaria que a gente lesse e encaixasse, né, os 10 mandamentos na criação de marcas emocionais, né? 10 mandamentos de marcas que podem tocar o coração da gente. Marcas que a gente não vai esquecer. Marcas que talvez, eu não sei se vocês tiveram caso, eu tive, né? Que eu tive que cancelar o relacionamento com determinada marca, porque eu não fui atendida nesse período e como a gente não sai de casa, precisa ter retorno, né? Todas as marcas que abrem um canal de comunicação,
elas têm que retornar para o seu cliente, né? Para o seu consumidor. Nubank é um ótimo exemplo. Aham, é verdade. Eu conheço, eu tenho conta no Inter, tá? Banco digital, né, Thaís? Mas eu vejo as pessoas elogiarem demais o Nubank. Maravilhosos exemplos. E olha que diferente, né? Eu não tenho gerente, eu não tenho espaço físico. Lembram quando antigamente a gente ia no banco tomar o cafezinho, tinha que olhar o gerente, falar com o gerente, criar confiança, né? Hoje, aí, ó, o mundo digital já chegou antes da pandemia, né? Eles já tinham um posicionamento bem diferente, né? Os bancos, adeus taxas, yes, isso aí. Quem ajuda a prof? A gente pode trocar para ler aqui os mandamentos. Quem ajuda? Kalinka, pode começar. Depois, se alguém gostaria de contribuir, vamos imaginando e vão anotando se vocês têm alguma lembrança de marca, tá bem? Olha, Kalinka, pode ler umas duas, uns três. Quem é que segue depois da Kalinka? Que três, depois alguém lê três. A Bruna, quem mais? Vamos participar. Eu quero aquecimento, humanização. A Jéssica, mais alguém? Então, começamos. Se mais alguém, por favor. Kalinka, vamos lá. Quero ouvir a vozinha de vocês e se tiver exemplo, alguém já para e já pede para falar. De consumidores para pessoas. Os clientes não devem ser vistos como alvos a serem atacados, mas como pessoas com as quais devem se construir um relacionamento. 2. De produtos para experiência. Gravem sempre, pessoal. Relacionamento. Essa palavra não é nova, só que ela amplia o valor dela hoje. Cuidem para não tratar ninguém, as pessoas estão sensíveis, com questão meramente comercial. De novo, as pessoas precisam se sentir acolhidas. Vai lá, Kalinka, seguindo. 2. De produtos para experiências. Produtos atendem necessidades, mas proporcionar experiências satisfaz desejos. Experiências. Seguindo. 3. De honestidade para confiança. Honestidade é obrigação. As marcas devem buscar confiança para gerar envolvimento e intimidade. Ótimo. Pensem sempre na confiança. Quando a gente confia, honestidade por si só a gente tem que ter. Então, essa é a dica até aqui, né? Então, relacionamento, experiência, confiança. Obrigada, Kalinka. Vou passar para a Bruna. Então, 4. De qualidade para preferência. Não basta ter qualidade reconhecida. É preciso buscar a preferência do público. Não posso ser mais uma. Eu tenho que me distinguir. Eu tenho que... Quais são meus diferenciais? Tem que estar claro. Então, para ser a preferida. Eu sempre vejo essa questão de qualidade não é diferencial, né? É bem isso. É porque a gente já espera qualidade. Ninguém quer nada menos do que ter qualidade no produto ou serviço que adquirir, né? Sim, isso é verdade. Então, 5 agora, né? De notoriedade para aspirações. Ser reconhecido é diferente de ser amado. Para ser amada, a marca precisa refletir as aspirações de seus clientes. É tipo os propósitos, né? Os propósitos dos clientes devem estar unidos com a marca. Conhecer a persona da marca, poder atingir o público corretamente, poder se comunicar corretamente, entregar valor para o cliente. Aí a gente vai se aproximando, né? Coisas simples muitas vezes. Eu sempre digo, desde um pequeno negócio até um grande negócio. As coisas às vezes simples que um cliente gostaria de receber ou de ser lembrado, enfim. Sim. Então, 6. De identidade para personalidade. As marcas, para se diferenciarem, além de ter uma identidade clara, precisam ter uma proposta, caráter e carisma.
caráter hoje é muito forte, né? Como eu já falei, as marcas elas têm personalidade por meio de várias ações que elas fazem, né? E a identidade de uma marca, né? Desde o logo, a maneira como tu identifica ela, mas as ações que ela tem, né? Que compõem a personalidade da marca. Obrigada, Bruna. A Jéssica. É o 7, né? Isso. De funcionalidade para sentimento. Mais do que funcionais, os produtos devem proporcionar experiências através do design. Olha só, do design. Thaís, está gostando, né? Não imaginava. Mas agora que eu também me qualifiquei um pouco mais na área do design, olha que ótimo a gente imaginar isso. Vocês têm alguma marca assim que ela conquistou vocês pela questão também, como se fala assim, de um apego emocional? O que, Kalinka? Oi, prof, tu tá fazendo umas abordagens, assim, em relação à marca, não sei se é impressão minha, mas parece em relação a produto. E quando a marca não fornece um produto, mas sim um serviço, como ter esse relacionamento com o cliente? Quanto à marca, pergunta de novo. Quando a marca. Quando a marca fornece não um produto, mas sim um serviço, Serviço. né? O que Isso. que tu. Aham, entendi. Vamos lá. Como obter esse relacionamento que está sendo descrito nesses 10 mandamentos, não num produto, mas sim num serviço que tu está prestando para o cliente? Na verdade, a gente fala muito assim em marketing, né? É muito híbrido, né? Onde começa um produto e um serviço, né? Tem características de produto e serviço. O que que tu leva do serviço, Kalinka? Né? O que que tu faz com o serviço? Tu A leva uma experiência. imagem, tu leva uma lembrança, tu leva uma impressão, tu não leva ele assim, ó, tu não leva o copo, né? Mas, por exemplo, tu vai num restaurante, não sei qual é o exemplo que tu gostaria, assim, ou que tu queria que até que a gente pudesse abordar. Tu não vai levar o restaurante no teu bolso, né? Eu sempre brinco assim no bolso, mas tu vai levar o atendimento, tu vai a lembrança, né? Tu vai sentir o sabor, né? Do cardápio escolhido, e isso é a diferença que é desafiador, tanto para produto quanto serviços, tem umas estratégias diferentes, mas para uma marca permanecer na mente, né, falando assim, tu vai para oferecer um serviço, geralmente tu tem um espaço físico, se for o caso, esse espaço físico tem que ter uma identidade, ele tem que ter determinados cuidados. A forma como tu se comunica com o teu público também vai marcando, né? Então, nesse quesito, é nesse sentido que mesmo tendo algumas pequenas diferenças, mas não são produto e serviço estão muito próximos. Alguns serviços, eu vou te dizer mais, falando em comunicação, como é que a gente acaba escolhendo alguns serviços? Ah, eu preciso de um advogado. É difícil tu ir lá e buscar, não tem ninguém do direito, casualmente, né? Difícil tu ir lá buscar um advogado no Google. Vai pedir para alguém. Então, assim, um serviço é muito por indicação também. É tudo assim, a maneira como tu oferece um serviço, tu desenvolve o teu mix de marketing, né? A forma como o cliente vai te encontrar, a forma, né, que tu precifica o teu serviço, a forma da qualidade que o serviço também possui perante a concorrência, o propósito dele, isso aí tudo tu vai estabelecendo essa relação e formando, né, a tua própria identidade da tua marca. Eu não sei se eu fui clara falando assim. Ou tem um serviço específico? Foi mesmo, se não, porque essa é a diferença. Serviço é intangível, tu não leva ele contigo, o produto tu levaria. Mas mesmo quando tu compra um produto, tu vai numa loja,
o serviço está junto, porque tem que ter um atendimento naquela loja, né? Tem alguém que vai ter que te atender, isso é o serviço, certo? Então tem uma coisa assim que caminham juntos, é meio híbrido. Tem a parte, até um serviço por máquinas tu pode ter, né? Quando tu tem um autoatendimento. Os bancos fazem muito isso agora. Eu lembrei um outro caso, né? Olha, a gente falou há pouquinho de um banco digital, mas os bancos tradicionais, querendo ou não, tem o serviço ali de autoatendimento também. É um serviço, mas tu vai no banco, tu não traz o banco contigo, mas tem a gerente, horário que eles estão te atendendo, hoje tu fica numa fila para poder entrar no banco. São esses detalhes que fazem que os serviços acabem tendo essa vai compondo o seu mix de marketing, tem que ser tudo pensado também, são estratégias, como tem para um produto, tem para serviço também, tá? Seguindo, era a Bruna, né? Não, prof, era eu. É a Bruna, Jéssica. né? A Jéssica, desculpa. Kalinka, tudo certo mesmo? Senão tu pergunta novamente que a prof te esclarece. Jéssica. Então, de onipresença para presença emocional. Alta visibilidade não é mais o suficiente. As marcas devem buscar contatos emocionais com as pessoas. Contatos emocionais, né? E aquilo que eu já falei antes, marcar a gente, ainda mais nesse momento aí do mundo VUCA. Seguindo, Jéssica. De comunicação para diálogo. Mais do que discursar através da comunicação tradicional, as marcas precisam estar presentes na vida dos seus clientes. Isso aí. Diálogo, o que postar, conteúdo. E finalizando, Jéssica, De de novo, atendimento para o relacionamento. Atender bem é só uma tarefa de venda. Estabelecer relacionamentos é reconhecer a importância do cliente. Isso aí. Então, turma, são alguns itens. Eu lembrei de uma marca, vocês que são gaúchos, né? Eu sempre lembro dessa marca porque ela não é só por causa das propagandas televisivas, né? Que eles usam ainda muito a TV, né? No final de ano, o Grupo Zafari, né? Mas eles não vendem ali produto, preço, né? Faz anos que eles fazem uma comunicação mais emocional, né? E eu não sei se vocês viram, teve um ano, acho que a Panvel, claro, eles têm hoje uma comunicação por e-mail, pelo aplicativo, enfim, mas a Panvel também fez uma propaganda muito linda de uns 5 minutos há uns anos atrás, trazendo a história da Sofia. Vocês lembram desse, dessa propaganda ou não? Pensa, né, trazer história de um cachorrinho, enfim. Eles tiveram a sensibilidade, certo, olharam para os clientes, não quiseram, claro, um alto investimento ali, né, para desenvolver o vídeo, tudo, né, mas eles não se preocuparam em mostrar produto, enfim, né, eles foram para uma linha tão mais afetiva, é verdade, né, a gente não imaginava que no final seria a Panvel. Eu tenho por hábito nas aulas, até hoje eu mostro esse vídeo para os meus alunos, né? Eu acho lindo esse vídeo, sempre ainda consigo chorar no final dele, eu acho ele lindíssimo. As formas, né, que as marcas podem se colocar e conversar com o público, mas eu sempre vou dizer o seguinte, de forma verdadeira. E para encerrar, né, tomara que vocês estejam curtindo, tenham conseguido, né, entender um pouquinho mais, então, dessa nossa noite aí, dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, né, o case do Magalu, Magazine Luiza. A, a Larissa queria muito estudar essa marca, ela dizia assim para mim lá em março, abril,
prof, eu tenho que estudar uma marca ou várias marcas? Ela não sabia o que fazer, né? E é todo mundo mundo VUCA e tal. Aí eu disse, olha, gente, pensa aí numa marca que está fazendo a diferença, né, turma? Que a gente, na verdade, não, a gente entrou juntos, né, nesse quesito, né? E ela escolheu, então, o Magalu, né, a Magazine Luiza. Eu tive a oportunidade de assistir a Luísa Trajano falando na Gaúcha esses dias, e aí eu fiquei mais empolgada, lembrando do trabalho da Larissa, né? E ela tem números expressivos, né? E ela é uma gigante, como diz ali no e-commerce, né? Ó, já fez um curso com ela. Nossa, ela é uma grande empreendedora, humana, né? Simpática, sim, né? E eles reuniram, né? Vocês sabem o que é o marketplace, né? Mais, né? 1.500 sellers, né? Que são os vendedores, né? Pequenos varejistas que começaram a vender online, né? Dentro do Magalu. E eu vi ela colocando, né? Explicando nessa entrevista com a Rádio Gaúcha. E eles não ficaram assim destemidos, eles foram para a ação, né? Eles logo fecharam as lojas ali, ó, 22 de março, eles fecharam as lojas físicas, né? Eles começaram a pensar, né, nas vendas online. As pessoas, vocês perceberam que nós ficamos mais em casa, alguns itens foram trocados, né? O que algumas lojas consideraram talvez o fim do mundo, eles viram como oportunidades, né? Troca de equipamentos, trocas, sei lá, de sofá, até de colchão. Mas eu digo de um modo geral, se criou um outro mercado. As pessoas, como não podiam sair, talvez essa sobra financeira, né, que houve esse movimento aí de compras, não gastaram tanto em gasolina, pedágio, né? E trocaram por eletrodomésticos, enfim, né? Então, olha ali, ó, no segundo trimestre, não, primeiro ali em março, né, a empresa teve um aumento de 50% no tráfego de acessos. Pensem, pessoal. Aí depois aumentou, registrou um aumento de 30%, 34% nas vendas, tendo o online crescido 73%. Isso tudo, né, imaginando que as lojas estavam fechadas. Então, houve esse crescimento bem alto, né, de 46% e, no geral, 203% no online. Esse levantamento, então, foi feito pela Larissa, que eu estou trazendo aqui, compartilhando com vocês. Eu pensei em trazer N outras situações, né? A Luísa Trajano, sim, né? Luísa Helena, ela continuou participando de lives, de entrevistas, ela também é atuante em causas sociais, grupos de mulheres, né? Que eu vi ela falando bastante nessa entrevista que ela fez. E ela lançou ali, ó, uma plataforma no dia 2 de abril, então, de parceiros em tempo recorde, e foi nessa plataforma, então, que ela conseguiu, né, de disponibilizar essa plataforma digital, né, para micro e pequenos empresários que talvez não estariam vendendo, não estariam fazendo nada, né, em função aí do isolamento das rendas das famílias. Então, ela incrementou ali 20 mil novos parceiros que se inscreveram, então, nessa plataforma até esse período agora, né, e eu achei bem interessante, né, teve pesquisas, enfim, ela foi uma marca bem renomada, bem falada, né, nesse mundo VUCA, né, causada aí pela pandemia. Ela foi uma marca protagonista, desempenhou um papel de extrema liderança, trouxe discussões à sociedade, não cruzou os braços, então tudo aquilo, né, que pudesse ser alguma incerteza, ela usou então do VUCA Prime, né, que a gente falou antes da visão, do Vision Understanding, né,
Clarity e Agility, ela usou disso a favor dela, né, dentro da gestão do negócio. Ela teve muita visibilidade, ela teve muita mídia espontânea, então ela foi uma marca que, ao invés, né, de ficar. Isso aí. Uma marca, a gente já vai ver aqui, ó, que ao invés de ficar parada dentro do contexto, dentro do contexto do mundo VUCA, ela simplesmente, deixa a prof voltar, ela simplesmente, ela buscou soluções, né? E ela teve essa oportunidade de talvez ficar parada, né, imaginando, só seguir no online de uma forma muito, como já fazia desde 2016, né? Mas olha, ela fez esse uso, né, do VUCA Prime e ela teve atitude. As marcas têm que ter atitudes, né? E ela tá aí o faturamento dela, que vocês estão vendo até então. E no mercado competitivo, sim, porque ela tem grandes players que competem também, né? Mas ela se sobressaiu, né? E ela foi uma marca que, de novo, teve atitude, presença de espírito, visão, clareza, né? Ela teve compreensão do que estava acontecendo na sociedade, e ela também ajudou, né, na questão da violência doméstica. Ela fala bastante sobre isso, né? Porque, infelizmente, nem tudo que a gente está vivendo, como diz a Lara ali, né, não é positivo, né, pessoal? Além dessas perdas que a gente teve aí pelo Brasil ao longo desses meses, né? Em muitas casas, em muitas famílias, a violência doméstica aumentou, mas ela também foi agente de mudança com relação a isso, né? Então, a gente sabe que se uma marca é sustentável, encerrar a minha fala, e desculpa se eu falei muito, né? A Gabriela me conhece, é minha aluna aí de 2 semestres, mas uma marca sustentável, ela se preocupa não só em produzir os produtos sustentáveis, né? Ela se preocupa com a sociedade, né? E se preocupa com a sua empresa, com as pessoas, com seus funcionários também, né? O que ela está fazendo, né? Então, nesse quesito, eu acho que a gente poderia trazer tantos outros exemplos nessa noite, tantas outras mudanças. Eu tenho imensa gratidão aí pelo convite de vocês, né, para a gente poder trocar experiências, para que tenha sido uma noite prazerosa, que eu sempre digo assim, ó, a gente não vai mudar nada no mundo se a gente não mudar nós próprios, né? Então, acho que foi a Lara que colocou, acho que é uma bela oportunidade, né, falando em mundo VUCA, da gente olhar para dentro de si, do nosso propósito de vida, das mudanças que eu tenho que acontecer comigo, para mim, do meu interior, porque como mudou tanto, tem pessoas que também se sentem perdidas nesse contexto, né? Os negócios mudaram, muita velocidade, muitas coisas em transformação, mas quando eu tenho dentro de mim, né, algum propósito, meus propósitos claros, né, que eu tenho a minha visão do que eu quero da minha vida, eu vou buscando clareza sobre isso, né, vou compreendendo, e aí eu acho que tudo fica mais fácil também para eu acompanhar essas mudanças ocasionadas por esse momento. Gostaria de ouvir vocês e gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, algum comentário para a gente poder encerrar. E adoraria ouvir vocês também.
Olá, Kalinka. Só para concluir, eu gostaria de só citar uma coisa que eu tenho para mim sobre a humanização, que é relacionada de que nós somos a humanização. Nós causamos a humanização que a gente quer, que a gente deseja. Porque nós somos empreendedores ou futuros empreendedores ou somos funcionários de uma empresa que podemos implantar melhores. Nós causamos a humanização todos os dias. Nós somos aquilo que a gente quer causar no mundo, que a gente quer ver no mundo. Que lindo ouvir isso. É verdade. Que lindo. Muito lindo compartilhar. Fico feliz também pelos feedbacks que vocês estão trazendo aqui no chat. Eu gostaria, né, de poder ouvir vocês. Todos, nós somos 25 nesse momento, né? Eu vou deixar o meu contato e vou dizer que este ano, né, também me tornei empreendedora. E se vocês quiserem seguir a marca, que legal. Kalinka, que bom. Que bom, Diogo, Bruna, Jéssica. Fico feliz, né? A gente criou uma marca sustentável Se vocês quiserem segui-la no Insta, vou ficar bem feliz. Todos as contribuições para quem tem pets e gostam, né? É uma marca também com cunho sustentável. A gente vai mudando perfil, vai imaginando coisas que pode desenvolver, né? E eu acho que o mundo é isso, né? A gente tem que se reinventar, a gente tem que sonhar, mas a gente tem que se cuidar, né? E vou voltar, né? O se cuidar vem muito para dentro do nosso interior, quando o mundo VUCA circula sem parar aí fora. E além disso, turma, eu vou deixar aqui também, esse é meu Insta, para quem quiser ainda